Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, que bom que você está aqui. Eu queria começar hoje dividindo um momento 100% meu com todos vocês, mas que realmente a gente precisa viver, passar por algo para poder saber do que está falando. A experiência é o melhor. E isso se aplica exatamente com Deus. E eu confesso, como eu gosto de dizer, que apesar de estar aqui espalhando a palavra de Deus, né? Participando dessa reflexão da palavra dele, eu sou igual a todos vocês, pecador do mesmo jeito. E eu tenho andado distante de ir a um culto, sabe? Porque é diferente você ouvir um culto presencialmente do que você ouvir pela televisão. Em casa você se distrai demais. E hoje eu fui ao culto. Já fazia um bom tempo que eu não ia. E lá Deus me revelou que pela primeira vez, eu tenho que ser sincero perante o Senhor, eu experimentei a sensação de procurá-lo por amor e não pela dor, que é quando a gente está. A gente mais faz isso é pela dor. A gente procura Deus quando está tudo ruim, quando está tudo dando errado, quando está doente, enfim. E hoje Deus me deu a alegria de saber que eu procurei Ele por amor a Ele, porque eu estava sentindo saudade dele. Saudade de estar perto, de ouvir uma pregação de perto, de estar em comunhão com todos os irmãos que vão ao culto. Rapaz, isso foi bom demais. Isso massageia o ego da gente, por a gente saber que a gente é capaz de procurar a Deus por amor. Sabe? Simplesmente por amor a Ele. Que a gente é capaz de chegar lá na frente, lá no culto, e dizer: obrigado, Deus. Hoje eu vim aqui, não vim para te pedir nada, mas para agradecer por tudo que o Senhor já me dá. Eu acho muito importante dividir isso com todos vocês. Eu desejo o mesmo para cada um de vocês, se vocês estiverem afastados, sabe? Que o Espírito Santo toque cada um de vocês, para vocês sentirem saudade de Deus e voltar correndo para os braços dele. É bom demais, é muito melhor procurar a Deus por amor do que pela dor. É o melhor caminho. Amém, meus irmãos? Eu estou feliz demais com isso. Cada coisa que eu aprendo mais a respeito de Deus, mais a respeito de estar me relacionando com Ele, eu sou o maior privilegiado nesse relacionamento. Sou eu que ganho. Eu desejo o mesmo para cada um de vocês. Então, meus irmãos, grande momento, como todo final de semana fazemos, às vezes no início da semana, mas o importante é fazermos, é dedicarmos um pouco do nosso tempo, parar tudo, deixar tudo de lado, porque toda a nossa demanda rotineira não tem 0% de importância quando se trata de comparar a Deus. Ele sim tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas. Quanto mais nós fizermos desse momento um momento único, um momento primordial em nossas vidas, sabe, quando você coloca tudo no lugar, em primeiro, segundo, terceiro, ordinariamente, tudo vai bem. Tudo se organiza, porque o princípio é esse. Deus é em primeiro lugar, depois vem o resto. Então, vamos para esse momento tão maravilhoso e tão enriquecedor da nossa alma. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Façam a parte de vocês. Seja o vento que leva o pólen e as sementes das plantas mais longe para crescer em outro lugar e assim espalhar o verde que sustenta a gente, o ar que a gente respira. Então, meu irmão, seja o ar que purifica e permite viver o teu próximo. Como? Espalhando a palavra de Deus, espalhando o evangelho, fazendo chegar vida de verdade a teu próximo,
a água que flui de dentro para fora e que não para e não cessa, que é o próprio Deus. Faça a sua parte. Amém? Bora para a palavra. A palavra de hoje está em Deuteronômio 5, versículo 29, e diz assim: Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmãos, nesse contexto aqui, Deus está falando com o seu povo que quão bom seria se eles fossem obedientes. Viram a imagem que eu coloquei no início? Um dia desse ela me chegou e eu até compartilhei no Facebook e eu guardei. Porque daí me saiu. Para mim é impactante. Veja aí em qual desses grupos você se coloca. Seja sincero com você mesmo. Os que creem em Deus ou os que obedecem a Ele. Eu tenho certeza que a verdade que vive dentro de nós, que é o Espírito Santo, vai te incomodar e vai dizer assim: você, infelizmente, faz parte da maioria dos que creem em Deus somente, mas não obedecem. Meu irmão, essa condição de desobediência, rebelião, vem desde o início. Por isso instalou o pecado no homem, porque o pecado significa a rebelião de desobedecer a Deus, o pecado de se afastar de Deus, porque desobedeceu, porque não quis segui-lo, não quis ouvi-lo e não quis reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós somos limitados e não sabemos o que é bom para nós. Mas um orgulho maldito se instalou dentro de nós, a semente do pecado, e abraçamos aquela frase cheia de peçonha da serpente, quando disse que se vocês conhecerem, adquirirem o conhecimento que tem naquela fruta, vocês serão iguais a Deus. E essa idiotice que perdura até hoje continua dentro do coração do ser humano. E aí você, eu, a maioria de nós continua nesse grupo dos que creem em Deus, mas não o obedecem. Meu irmão, criou-se no ser humano uma ideia de que nós temos ciência suficiente, que isso provém de nós, provém de uma inteligência que é nossa, sabe? Tal autossuficiência. Eu sei, eu sou melhor. Não, aquilo dali, não, aquilo ali, ninguém sabe não, mas eu sei. Eu sei como é melhor fazer. E hoje está tá disseminado no mundo aí o que a inteligência do homem está fazendo com o próprio homem. O grande fato, meu irmão, nessa passagem diz assim, ó: se vocês me temessem, ou seja, se vocês me respeitassem, me adorassem, me amassem, me obedeceriam e reconheceriam que tudo que eu quero é o bem de cada um de vocês. Por isso deixei um livro cheio de mandamentos, porque não são só 10, se você olhar, tem mandamentos do Senhor em todos os livros que tem na Bíblia, só para nos favorecer, se assim nós obedecêssemos. Mas, esse dia eu assisti não sei se eu compartilhei com todos que seguem o canal, mas alguns sim, do criador da IA, ele mesmo dando ao receber um prêmio, se eu não me engano, na Inglaterra, ele mesmo declarando, né, no evento, que o que a gente já sabe,
né, que a maioria de nós, seres humanos, estariam usando a IA para fins destrutivos, porque são todos baseados em poder, em lucro. Então, que a maioria de nós atentasse para esse momento, sabe? Que estamos usando e capacitando uma máquina cada vez mais para agir e pensar como um ser humano. E aí, meu irmão, não é que eu sou nerd, não, mas ele mesmo citou no discurso em que dava, em que senão a gente veria coisas acontecerem como nos filmes que já assistimos. E já ouvi outros debates também que pessoas como o James Cameron, que foi quem fez o Exterminador do Futuro, né, foi o diretor, ele declarando que hoje em dia aquele filme já não era mais ficção. E não é. Você vê que nessa guerra de Ucrânia e Rússia, drones são enviados para fazer o papel que antes eram aviões, caças com pessoas dentro. Agora não vai mais pessoa, agora é a máquina que vai lá e destrói. Tudo isso, irmão, porque toda a ciência que Deus nos deu está sendo empregada para baseada em motivos mesquinhos, pequenos, egoístas, destrutivos. A falta de obediência a Deus, porque não quer se reconhecer, sabe, o óbvio, que somos dependentes, que sem Deus não somos capazes de nada, porque se você hoje é inteligente, se você hoje é bom em alguma coisa, foi Deus que te deu. Toda a sorte de graça que temos vem do alto, assim diz a palavra. Eu costumo dizer, e não canso de dizer para meu filho, para quem quiser ouvir, tudo de bom em sua vida é Deus quem te dá. De ruim é você, quando desobedece a Deus. Quando não segue os princípios básicos da sabedoria, que diz, sábio é aquele que obedece. Ô irmão, quantas vezes já não passamos por experiências dolorosas e cheias de consequências negativas quando desobedecemos nossos pais? E quando o pai da gente está dizendo não vá ali ou não faça isso, é porque ele é autoritário ou mandão? Não, é porque ele sabe que se a gente fizer ou for, vai se machucar, vai ser ruim para nós. Então, se eles fazem isso, é por o quê? Por amor. Então, se Deus deixou um livro com o passo a passo de como viver bem, tropeçando menos, porque quando a gente obedece, quando a palavra diz que a gente será abençoado quando obedecer, não é que Deus está trocando como um ditador, ou vocês me obedecem ou então eu lhe castigo. Não, porque o castigo já está imputado no seu pecado de desobedecer. Deus não castiga ninguém, e nem precisa fazer isso. Porque quando a gente não obedece e quer trilhar os próprios caminhos, os caminhos que a gente acha que é bom, por nossa ciência, por nossa sabedoria, a gente trilha o caminho de precipitação, de erro, de falta de entendimento, de desobediência. Então, atrelado a isso, o castigo vem junto. Agora, quando você trilha o caminho que Deus deixou para ser trilhado, quando você o obedece, aí sim, meu irmão, você está garantido pela palavra de que você será abençoado. Seus caminhos serão prósperos. Quem prometeu isso não é homem para mentir. Porque a palavra diz que até quando nós não formos fiéis, Deus permanece fiel, porque esse é o caráter dele. Então tudo que ele promete, ele cumpre. Amém, meus queridos? Reflitam sobre isso. Olhe para essa imagem que eu coloquei aí, porque ela me impactou bastante. Eu espero que faça o mesmo com cada um de vocês. Você quer pertencer a qual desses grupos aí? Os que só creem, mas vivem a vida como querem e como acham que é bom ou que é do próprio gosto, da própria vontade, ou você quer obedecer a Deus? Reconhecer a soberania dele, reconhecer que você é limitado e precisa da direção do Senhor. Pense nisso.
Um grande abraço e até a próxima.